Bom, a nossa matéria de ética cristã, uma pergunta que surge é o seguinte: como que nós pensamos a salvação das pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem Cristo? O apóstolo Paulo entrou nessa polêmica também. Ele falou: como pregarão se não forem enviados? Bem, como? Ele começa dizendo: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E nisso daí, a igreja é muito ocupada, a igreja, sabe? Eu falei da igreja, instituição. A igreja, a instituição no mundo, ela é muito ocupada com patrimonialismo. O que a gente chama de patrimonialismo? Construir patrimônio, conservar o patrimônio e aumentar o patrimônio. Isso é patrimonialismo. Então, primeiro eu constituo o patrimônio, a igreja, o prédio. Segundo, eu conservo. Quer dizer que eu vou manter o meu patrimônio. E terceiro, eu aumento o patrimônio. Com esse patrimonialismo, o que acontece com a igreja? Ela deixa de ser uma igreja evangelística. O dinheiro que você gasta investindo em aumento de riquezas patrimoniais é um dinheiro que está sendo desviado da evangelização. O envio tanto de missionários quanto de evangelistas ao mundo, com a palavra de Deus para poder pregar o evangelho. O evangelho está sendo pregado por quem? Pela igreja? Não. O evangelho está sendo pregado pelas pessoas, livremente, não com o investimento da igreja. A igreja não está investindo nisso aí. A igreja comprou um canal de televisão para aumentar o patrimônio, manter o status patrimonial. Então aquela instituição, aquela denominação, ela é realmente patrimonialista. Ela quer um retorno patrimonial, sempre. Aí ela vai fazer uma medição em número de membros que ela tem, templos que ela construiu e lugares que ela chegou. Ah, mas a gente tem igreja lá na África. Pera, nós temos um prédio lá na África. Esse prédio é assistido por uma convenção ou por uma igreja. Ele é assistido, mas não é a igreja que está fazendo a evangelização, é os membros, livremente, o corpo a corpo, quando der. Dia de folga, feriado, dificilmente. A gente ainda viu alguma coisa acontecer em termos de cruzadas muitos anos atrás, mas é muito pouquinho, sabe? As cruzadas são feitas pelos evangelistas, eles que faziam as cruzadas, organizavam as cruzadas. Com quem? Organizavam as cruzadas com as igrejas, com as pessoas das igrejas. As pessoas das igrejas levavam mais pessoas, mas o número de conversões não era proporcional ao investimento também do evangelista, porque a igreja mesmo não investia. Ficou bem barulhento, né? Estamos disputando a audiência ali. Agora, e com isso, o que acontece? Nós não vamos alcançar o mundo inteiro, nós não vamos. É uma utopia pensar que o evangelho vai alcançar o mundo inteiro. Não vai. O evangelho não vai sair disso. Você tem dados históricos. A história da igreja mostra isso. A igreja nunca alcançou o mundo inteiro. Não alcançou. O que seria alcançar o mundo inteiro? Evangelizar o mundo inteiro com todo mundo envolvido. Teve até um pacto chamado Pacto de Lausanne, 1976. Se eu não me engano, a data é essa daí. Mais de 150 confederações de igrejas do mundo inteiro. É pouco, tá? Pouco. Mas já é algo relevante. Se reuniram na cidade de Lausanne e lá confessaram diante de Deus que o mundo estava perdido porque a igreja não cumpriu a parte dela. A igreja patrimonialista, só aumentar o patrimônio. E se comprometeram diante de Deus em levar o evangelho todo ao mundo todo, usando todos os recursos. Ficou só no pacto. Aquela geração ainda investiu um pouco, mas agora cada um para si. Nós não vamos alcançar o mundo inteiro. Significa que a grande massa de seres humanos do mundo inteiro não vai conhecer a Cristo do lado de cá. Porque conhecer a Cristo não é conhecer a doutrina de Cristo, não é conhecer a história de Cristo, não é ouvir falar sobre Cristo. Conhecer a Cristo é um encontro pessoal, é uma confissão, é se apropriar da fé. Isso é conhecer a Cristo. Eu conheço Jesus, não a história de Jesus. Tive um encontro com Jesus. A maioria do povo no mundo não vai ter esse encontro pessoal. Vai ter um encontro com a instituição. Estou passando aqui, a porta está aberta, entrei, estou sofrendo. Tem um encontro com a instituição.
mas sem nenhuma garantia que tenha um encontro com Cristo. Nenhuma. Finalmente, o que fazer com essas pessoas que estão sem Cristo e que vão morrer sem Cristo? Aí vem um problema da Idade Média que vai dizer para a gente o seguinte: não tem salvação fora da igreja. A pessoa, para ser salva, tem que estar na igreja. Portanto, a igreja salva. Só que nós somos um pouco mais humildes, a gente fala: não, a igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Então, só Cristo salva a pessoa. Só Cristo salva a pessoa, mas a pessoa nem sabe que Cristo existe. Não sabe porque ninguém foi enviado. Só vai ouvir se alguém foi enviado. Palavra do apóstolo Paulo: como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? O pessoal vai passar para outra esfera, do outro lado da vida, sem Jesus. E agora? O que a ética cristã tem a dizer? É salvo ou é não salvo? Está salvo ou não está não salvo? Como que a teologia resolve isso? Porque a nossa matéria aqui é teológica. A teologia resolve isso dizendo que no juízo final vai ter salvação. Bem, fácil assim. Quem não foi alcançado desse lado vai ser alcançado do outro lado. E lá vai ter o encontro com o Senhor Jesus. Aí tem aqueles teólogos que falam o seguinte: mas do outro lado Jesus é juiz, né? Jesus é juiz, não é advogado. Tá. Quando ele deixou de ser advogado? Quando que o Consolador deixou de ser advogado? Eu posso realmente condenar a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Nunca. Estou falando de índios no mundo inteiro. Estou falando de muçulmanos no mundo inteiro, de hindus no mundo inteiro, espiritualistas no mundo inteiro. Estou falando de gente que no mundo inteiro não ouviu falar do Cristo. O Espírito Santo não os alcançou. Não podem receber o Espírito Santo. Mas dá para ser salvo sem receber o Espírito Santo? Não dá. Só depois que recebe o Espírito Santo. Não recebeu o Espírito Santo, como que está salvo? Não está salvo. Você vê que Cornélio estava na casa dele, lá de boa, era um homem piedoso, rico em boas obras, fazia esmola para o mundo inteiro. Só que aí o anjo mandou chamar o Pedro para poder anunciar o caminho da salvação para ele, para o Espírito Santo descer. O Espírito Santo só desce depois que a pessoa ouve o Evangelho, pela boca de uma testemunha de Jesus. Tem que ter tido encontro pessoal. Então eu tive encontro pessoal com Jesus, falo de Jesus, a pessoa crê no que eu estou falando, o Espírito Santo desce. Pronto, está selado. Está selado, teve encontro com Jesus. Mas será que Jesus não pode ter um encontro pessoal com uma pessoa lá e converter ela? Mas nem Paulo, filho. Nem Paulo. Mas Jesus teve encontro com Paulo, mas ele não se converteu ali. Não se converteu ali. Casa foi para Damasco. Aí o Espírito Santo foi lá e falou para Ananias ir lá e converter Paulo, e batizar Paulo. Ao Senhor Jesus te apareceu no caminho de Damasco para que seja cheio do Espírito Santo. Impôs as mãos sobre ele, aí veio o Espírito Santo. Pronto. Agora está salvo. Mas nem Paulo. Jesus teve um encontro pessoal com Paulo, mas não converteu ele. Foi convertido por Ananias no batismo. Tem gente que não sabe disso e prega isso, né? Não, Paulo não se converteu quando caiu do cavalo. Não é, se a gente disser que estava de cavalo. Se converteu quando Ananias foi lá, obedeceu a ordem. Quer dizer que é uma testemunha humana, um ser humano, normal, vivo, do lado de cá, que tem o Espírito Santo, que vai lá e evangeliza o outro, batiza ele e ele recebe o Espírito Santo. Pronto. E quantos milhares de pessoas não têm essa experiência? Milhares. Porque o pessoal está falando uma lenda aí na internet, dizendo que Jesus está aparecendo para os muçulmanos e está convertendo eles lá no Irã, no Iraque, no Afeganistão. Isso é lenda. A lenda. O Senhor Jesus pode aparecer? Pode aparecer, mas tem que ter o pregador. Tem que ter o pregador. Pegou de 2 em 2 e mandou. Tem que ter. O que não resolve o problema. Então, a teologia resolve assim: quem não teve o encontro com Jesus desse lado de cá, vai ter o encontro com Jesus do lado de lá e vai ter a chance de se converter do lado de lá. E vão ouvir o Evangelho do lado de lá. Esse é um ponto de vista, tá? Mas esse ponto de vista é chamado de universalismo ou de restauracionismo. Chance do lado de lá. Para todo mundo. Mas e nós que estamos do lado de cá? Somos as primícias. Paulo chama de primícias.
Então, por sermos as primícias, os primeiros que acreditaram em Jesus. Primícias. A gente é um punhadinho de gente, né? Já é uma amostra gratuita de servir a Deus do lado de cá. E o pessoal que não teve chance vai se converter e vai servir a Deus do lado de lá. Contra os universalistas tem os fundamentalistas. Não, senhor, está errado isso aí. Tem que ouvir do lado de cá o Evangelho e ser salvo do lado de cá, porque quem passar para o lado de lá é não eleito, não foi eleito para a salvação, vai ser julgado, condenado e jogado fora. Respondeu, irmã Ângela? Não. Ficou difícil.